Então, esse exercício de a gente imaginar como que a gente vai avaliar a nossa vida no plano espiritual é interessante, que ele me engatilha o sentimento que eu tive nesse acesso à primeira investigação do inconsciente. Eu estava pensando aqui que eu tenho desde criança, que é uma sensação de atraso, né? Eu sempre penso assim, eu demorei muito nessa existência, né? No sofrimento, né? Naquela, naquela personalidade mais triste, né? Mais vitimista, eu comecei a fazer o propósito, né? De virar essa chave já com 30 anos. Mas eu já tinha essa sensação de atraso. Eu lembro que a primeira vez que eu me achei velha para fazer as coisas foi aos 12. Porque sempre tive um senso de compromisso, assim, e de fazer, de realizar muito grande. Então, com 12 anos, eu achava um absurdo eu não ter feito nada. A minha primeira crise foi com 12 anos. Mas, em compensação, assim, quando, quando passou dos 30, que foi quando eu tive a crise, que eu fui buscar a terapia, iniciei as investigações, depois disso eu já, assim, a sensação que vem é de nenhum momento perdido, de nenhum segundo perdido. E ao mesmo tempo que vem esses gatilhozinhos, porque o que acontece? Já tem muitos anos que eu tomo decisões já pensando nisso, assim, como que quando chegar lá na frente eu vou gostar de olhar para trás, como que eu vou gostar de ver que foi minha reação agora, né? Então eu tento tomar decisão assim. Aí depois que passa, aí que eu olho, né, depois da emoção, depois do, falo assim, ok, pareceu até agora, me parece que foi pelo menos o melhor que eu consegui, o melhor que eu dei conta, né? E você, o principal que vem é essa sensação de tempo perdido, que é terrível. Então, eu acho que eu comecei a ficar mais eu foi depois que eu acessei as regressões mesmo. Que daí eu comecei a pensar diferente, pra tudo, 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 tudo. Eu não sei porque eu já fiz demais. Então não tem nada que venha uma pergunta assim que parece que eu responda com uma situação só dessa vida. Você sempre tem um negócio para trás. Quando veio essa proposta do plano espiritual, de depois que morre, o que eu lembrei? De uma regressão espontânea que eu tive. Eu estava conversando com o Claudio Honor, aí eu senti minha mão esfriar. E eu falava, Claudio Honor, a vida está saindo do meu corpo, sentada, de olho aberto, assim, e voltei. E era uma existência em que eu tinha mediunidade. Então, eu já conhecia mentor e tal. Então, quando o que eu interpretei como foi a finalmente morri, aí eu pensava assim, nossa, agora eu vou ver um filme da minha vida, né? Aí o mentor falou assim, não, você não vai precisar nem subir para você fazer seu tratamento, vai ser aqui mesmo e você vai começar a ver. Aí eu comecei a me lembrar de vidas anteriores. Ali naquele momento não tinha. E eu aqui assistindo, né? Assistindo e lembrando dessa, dessa situação lá. Infelizmente, hoje eu não me lembro sobre o que ele me passou sobre essas vidas anteriores. E foi algo que eu estava sentado, o Claudio não anotou, eu também não anotei depois. Eu tenho muita curiosidade, porque deve ser uma experiência fantástica, né? Você lembrar do momento que você morreu e ele esperando ver aquele filmezinho daquela vida, de repente você vê um filmezinho das vidas
anteriores, né? Então eu digo muito assim que descobrir que a gente tem uma eternidade para frente, uma eternidade para trás, uma eternidade agora, porque tempo não existe. Descobrir isso do além da matéria, né, de que a existência não se resume aos nossos sentidos, e muito menos, eu também nunca fiz uma análise assim, eu tô lá na frente olhando agora, também nunca vem assim, nossa, que orgulho por tudo que eu trabalhei e conquistei monetariamente. Tipo assim, eu não vejo numa vida futura eu tendo uma regressão dessa vida, nossa, que carro massa que eu comprei, não existe. A gente passa a vida correndo atrás de coisas que vão dar ali um prazer momentâneo e que não preenchem, mas a gente sempre sente a falta disso da nossa alma. Então, até eu descobri que existia o outro lado, que era algo que eu já sentia desde de menina, mas eu tive criação católica, né? Mas para mim aquilo não preenchia, eu fazia perguntas, não entendia, não sempre faltava alguma coisa, né? Então para mim completou foi quando eu tive as experiências mais como que explica? Eu acho que mais concreto, de você lembrar de uma vida passada, de você ter ali um contato com um mentor, né? Sem nem precisar de terceiros estarem te apresentando uma ideia. Aí, né, que é engraçado que descobrir o extrafísico me fez colocar o pé no chão. Aí foi a partir dessa época pra cá que eu escolhi viver. Que até então eu não via sentido nenhum na vida. E realmente, quando a gente faz esse exercício, eu estou lá no dia da. Aí tem aquele série, como é que chama? Que a menina chega no plano espiritual e ele vai explicar pra ela que ela tinha morrido e tal, que ela fica lá. Eu tinha mais ou menos assim, né? A gente chega lá e vai desmemoriado e tal, e vão explicar pra gente, mas assim, sempre que a gente volta, o que o sistema de controle coloca pra gente como primordial, eu não acredito que seja algo que a gente vai se lembrar lá como sendo mais relevante. É sempre as pessoas, o que a gente conviveu, o que a gente ajudou, o que a gente trabalhou, o que a gente deixou como um legado, né? Então, para mim, eu espero encontrar mais cedo, cada vez mais cedo, né, nas próximas vidas, essa oportunidade de ter não só contato com as ideias, mas com essas verdades, assim, mas ter as vivências, que para mim é muito importante, muito mais importante do que ficar só na teoria. Então, eu costumo morrer bem até, assim. Então, eu espero que nessa vida, e depois da segunda regressão, né, também, que acessei, que morri já, tipo, de repente, idosa, pra mim também foi excelente lembrar daquilo. Porque eu trabalho muito a crença, né, de que é possível a gente passar os anos e envelhecer saudável. É difícil de acreditar nisso plenamente, mas eu venho exercitando isso, tipo, é possível, vou me exercitar, vou alimentar bem, para fazer minha parte para chegar mais saudável possível, mas é possível morrer saudável, né? Chegar na idade saudável. Então, para mim, até ontem eu estava contando isso para uma amiga, para mim lembrar dessa investigação, né? Eu acho que também ajuda a reforçar isso, né? Que eu já estava buscando de ter. É como a gente estava conversando também sobre os medicamentos, né? Eu trabalhei uma época em indústria farmacêutica, até cheguei a ter contato com alguns daqueles relatórios. Eu não lembro se é bioequivalência, biodisponibilidade, mas são aqueles que o pessoal vai para o instituto e faz os testes neles, né, com a droga. Então, sempre tem o pessoal ali do placebo.
né? E o terror da indústria farmacêutica são pessoas que acreditam na cura, porque se ela der um placebo para um grupo, ela pode ser melhor do que o outro que tomou o fármaco, só que daí ela arrebenta com o experimento deles. Ah, mas algo que sempre me intrigou é por que não se estuda o efeito placebo? Quer dizer, já existe cientificamente a prova de que o ser humano é capaz de se curar. Para mim, o efeito placebo é isso. Só que não se desenvolve o placebo. O placebo é meio inimigo, né? Tipo assim, o fármaco tem que ter um resultado melhor do que o placebo. Então, num teste desse, se o placebo for excelente e curar todo mundo, você nem precisa do fármaco. Não, mas sabe o que é interessante? Mesmo que. Não interessa porque não dá dinheiro. Mas quando vem e falam assim, ah, não, essas curas, isso daí não é científico. Mas como não? Se tem estudos e mais estudos sobre o efeito placebo, né? Não tem assim, não tem aquele estudo aqui que seria legal, é o quê? Você pegar por que que as pessoas se curam, o que que pode ser, o que que leva a pessoa a se curar, né? O tipo assim, pegar o pessoal do efeito placebo que deu certo. Peraí, vamos estudar a vida dessas pessoas, vamos estudar o que que elas pensam, qual que é a crença delas, os hábitos, né? Mas infelizmente isso ainda não é prioridade, né? É uma indústria milionária que ganha o dinheiro com a doença e não com a cura.